Olá pessoal do Prime, aqui é o professor João Antônio e a gente vai agora dar prosseguimento ao nosso curso com um módulo bem pequenininho, um módulo que tem mais conceito do que propriamente prática, embora eu vou, obviamente com você trazer isso mais para a prática. E eu gostaria de alertar apenas o seguinte: este tópico, conceitos de organizações, gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, ele meio que se mistura com o que você já aprendeu no Windows, com o que você já provavelmente aprendeu no Linux. Tem a ver com copiar arquivos, mover arquivos e tal. Só que eu vou trazer à luz agora os conceitos por trás desses procedimentos, do procedimento de criar pastas, do procedimento de renomear. Eu vou trazer assuntos ou conceitos com um nível de profundidade um pouco maior. Porque muitas vezes a gente copia arquivos e não se dá conta do que acontece quando a gente copia. E de vez em quando, questões mais, vamos dizer assim, acadêmicas sobre o assunto aparecem. E elas estão incluídas nesse tópico aqui. Tá certo? Então presta bem atenção. Não é difícil, é bem tranquilo e é bem rapidinho. É um conjunto de conceitos que a gente vai terminar bem rapidinho. Antes de qualquer coisa, porém, você já sabe, qualquer dúvida, qualquer oi, qualquer coisinha, professor, estou lhe assistindo no Prime, professor, estou gostando das aulas, ou mesmo, professor, não estou gostando das aulas, dá um oi nas minhas redes sociais, me marca lá no Instagram, olha, estou assistindo aula com o professor João Antônio, isso vai me deixar muito feliz, ok? Bora lá, simbora agora, tela cheia para vocês, e na tela cheia vamos para o primeiro slide, que vai conceituar o que são arquivos, certo? Então a gente primeiro precisa saber exatamente o que são arquivos. Arquivo, a palavra arquivo diz respeito a toda informação que foi gravada permanentemente em um computador, tá certo? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha caneta para a gente riscar junto, pronto. Arquivo é toda informação, se ele quiser riscar, gravada permanentemente. Quando a gente salva uma informação, a gente está gravando ela permanentemente, ok? Então, qualquer informação que foi gravada permanentemente, ela é chamada de arquivo. Todo arquivo tem um nome, você também já sabe disso, na hora de salvar você tem que colocar um nome nesse arquivo. Todo arquivo necessariamente está registrado em algum diretório. Essa palavra diretório, ela pode parecer estranha para a galera mais Nutella, a galera mais nova, né? Mas a galera raiz sabe que diretório é o nome oficial da palavra pasta. A gente fala pasta desde que o Windows chegou, mas normalmente o termo é diretório, certo? E uma coisa que muita gente não sabe ou não atentou ainda, é possível criar arquivos sem dados. É perfeitamente possível criar arquivos sem conter dado algum. Ou seja, um arquivo que não tem dados, ele é apenas um registro com nome. Ele é apenas um registro com um nome. Só isso. Tá? Ele não tem dados dentro de si, mas ele tem nome. Eu vou mostrar isso na prática com vocês e nem se preocupem. Tudo que eu estou mostrando aqui, tudo que está sendo mostrado aqui, eu vou mostrar na prática, tá? Para provar, para comprovar para vocês isso. Porque não vai ficar tão abstrato assim, ó. Eu posso criar um arquivo sem dados, como é que eu faço isso? É só criar um arquivo do Word vazio? Eu entro no Word, não digito nada e salvo. Errado. Quando você entra no Word e não digita nada, já tem dados. Porque já tem margens, já tem tipo da letra, já tem configurações. O fato de você não ter escrito nada num documento do Word não significa que ele está vazio. Isso já foi questão de prova, tá? Que assim, se eu entrar no programa Word ou no programa Excel e salvar um arquivo sem ter escrito absolutamente nada, significa que o arquivo está vazio? Não, ele contém dados. Ele contém dados da configuração da página do Word, ele contém dados da configuração da planilha do Excel. Então, um arquivo vazio do Word, ele não está vazio. Um arquivo vazio do Excel, ele não está vazio. Mas é possível criar arquivos vazios de outras maneiras, ok? Então vamos lá agora. Para definir agora, a gente vai separar o conceito de arquivos de dados e arquivos de programas, certo? Os arquivos de dados são aqueles que nós criamos com dados, ou seja, informações que precisamos guardar, tá certo? Então, olha só, arquivos de dados, eles contêm dados. Precisam ser abertos por programas específicos, ou seja, um arquivo contendo um texto do Word, ele precisa ser aberto pelo Word.
Não vai ser aberto pelo Excel nem por outro programa, vai ser aberto pelo Word, tá? Um arquivo de dados, ele contém fotos, textos, planilhas, músicas, ou seja, dados que nos são caros, nos são preciosos, ou não, né? Às vezes a foto nem é tão importante assim. Tá? Agora, diferentemente dos arquivos de programas contêm instruções, contêm ordens que devem ser obedecidas e executadas pelo computador. Todo aplicativo que você usa, seja no seu celular, seja no seu computador, qualquer aplicativo que você use, ele é um programa. Logo, quando ele é gravado, ele precisa ser gravado na forma de um arquivo de programa. A diferença básica é que um arquivo de programa ele é chamado de arquivo executável porque ele não precisa de ninguém para ser executado. Diferentemente do arquivo de dados, que ele precisa ser aberto por algum programa, porque ele sozinho não se abre. Então, arquivos de dados não se abrem sozinhos. Eles precisam de alguém que os abra. No caso, um arquivo feito no Word, um arquivo docx, precisa do Word para ser aberto. Já os arquivos de programa, eles são abertos sem precisar de nenhum outro arquivo ou programa. Por exemplo, o próprio Word, que eu estou falando aqui o tempo todo, o próprio Excel, eles são programas. Então, eles estão guardados em arquivos de programas, arquivos executáveis. Os arquivos executáveis, lembre bem, normalmente eles têm extensões .exe. Hoje em dia também existe o MSI, hoje em dia existe, já há muito tempo, os arquivos .com. Então, arquivos com extensão .com, .exe, .msi são arquivos de aplicações, de programas, certo? E se você usa Android, se você usa outro, sei lá, iPhone, o Android, os aplicativos do Android são APK, extensão APK. Só para dar um exemplo, né? Arquivo executável, arquivo que se executa sozinho, tem extensão diferente para ser reconhecido. Então, vamos dar uma desenhada prática para depois ir para a visão geral, né? Então, veja só, quando você tem um arquivo, imagine que você abriu o Word, né? Então, você abriu o Word abre aquela tela branca, né? Aquela tela página completamente branca para você digitar, o cursor fica aqui piscando e você não faz nada, você só faz o salvar. Certo? Mas antes do salvar, eu quero deixar isso claro, antes do comando salvar, isso aqui, tudo que está aqui na tela, tudo que está na tela, é eletricidade. Eletricidade, numa memória chamada memória RAM, ou memória principal. Se falta energia, perde tudo que está ali, certo? Então, por que a gente salva? A gente salva para guardar para a posteridade. A gente salva para ter gravado em algum lugar que, caso haja falta de energia, não se perca. Salvar é justamente transformar a informação em um arquivo. Por quê? Porque o arquivo não está na memória RAM. O arquivo não está na memória principal. O arquivo fica numa memória permanente que a gente chama de disco, né? Então, aqui está o disco e o arquivo fica guardado lá no disco, ok? E o arquivo ele tem que ter um nome que você vai localizar depois, você vai dar o nome dele na hora que salva. O arquivo ele pode ter dados, normalmente tem dados, certo? Ou pode ser vazio. Eu posso ter um arquivo aqui que não tenha absolutamente nada ali dentro, certo? E ele tem 0 bytes. Ele gasta quanto? Ele gasta 0 bytes. Esse cara aqui gasta, sei lá, 100 kilobytes, por exemplo. Por que eu dei o alerta de que o arquivo do Word não é vazio? Por que eu dei o alerta de, olha, o arquivo do Word, quando você abre o programa Word, não escreve nada nele e salva, porque esse arquivo não é vazio. Se você for pegar o arquivo lá, que você acabou de salvar, achando que ele está vazio, ele vai ter um tamanho, 108 kilobytes, 200 e poucos kilobytes, ele vai ter um tamanho, ou seja, ele tem dados dentro dele. Se ele tem tamanho, se ele ocupa espaço, ele tem dados. E aí o que acontece?
é a prova que o arquivo do Word não é vazio. Claro que o arquivo do Word não é vazio. Olha, todas as configurações de margem da página, todas as configurações de tipo da fonte, todas as configurações de cor da fonte, de características de impressão disso, tudo pré-configurado no arquivo do Word, mesmo antes de você escrever qualquer letra, já ocupa espaço. Então, quando você salva um arquivo do Word e você não escreveu nada nele, este arquivo não é considerado um arquivo vazio, porque ele já traz dentro dele outras configurações que não são o texto que você escreveu, certo? Daqui a pouco eu vou provar isso para você. Tá, vamos lá. Então, arquivos podem ser vazios ou podem não ser vazios, a maioria dos arquivos não é vazio. Quando você usa o comando salvar, você está criando um arquivo. Certo? Atenção, você só está criando um arquivo quando você salva. Ah, e se eu chegar lá no Word e pedir, eu quero um arquivo novo? Aqui você não está criando um arquivo. Você está criando um documento na sua tela. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver na prática aqui, ó. Olha só. Eu vou abrir o programa Word. O Word está aqui. Eu vou fechar esse documento, né? Ó. Vamos fechar esse documento, não salvar. O Word fechou. Agora eu vou abrir o Word de novo. Se ele quiser abrir hoje, né? Olha como ele está. Pronto. Microsoft Word 365. Iniciando o programa Word hoje ainda. E olha, pronto. Quando você chegar aqui nessa opção, documento em branco, João, eu quero criar um documento em branco. É assim que acontece quando a gente abre o Word. Ok, quando a gente clica aqui em novo, certo? Eu vou clicar aqui em documento em branco, tá? Quando eu fizer isso, eu criei um arquivo? Não. Você não criou um arquivo. Você criou uma área na memória chamada documento. Isso aqui é um documento do Word, ó. Isso aqui é um documento do Word. Mas esse documento está na memória RAM. Ou seja, esse documento está elétrico. Ele é só eletricidade, ele não é um arquivo, ele não vai ser recuperado se faltar energia, ele perde tudo, certo? Eu vou salvar esse cara agora, vamos salvar. Eu não escrevi nada nele, não escrevi absolutamente nada nele. Eu vou clicar aqui no botão salvar, tá certo? Pá, cliquei no botão salvar, ele me pergunta onde eu quero salvar, eu vou escolher aqui uma pasta própria, tá? Vamos ver aqui a pasta que eu quero mais locais aqui. Nós vamos salvar neste PC aqui, ok? Vamos abrir aqui. Tá difícil porque, pronto, onde é que eu quero salvar? Eu quero salvar aqui na unidade aula J dentro de Prime. Pronto, eu vou salvar esse cara dentro de Prime. Eu vou chamar esse cara de atenção para isso, vazio. Vazio é o nome dele. Salvei. Certo? Ok, posso fechar esse cara? Posso. Agora eu posso fechar esse cara. O cara tá aqui, ó. Acabei de salvar ele. Vazio. Botão direito do mouse. Propriedades. Olha o tamanho que ele tem. Ele tem 12.002 bytes. 12.002 bytes. Ou seja, esse cara não tá vazio. Ele é um arquivo e ele tem espaço. Ele ocupa espaço. Na verdade, nenhum desses arquivos aqui é vazio, se bem me lembro. Deixa eu ver aqui. Despesas. Esse cara aqui. Talvez esse cara seja vazio. Não, ele também tem dados, tá vendo? Ele contém dados. Então, todos eles são arquivos que contêm dados, mesmo eu não tendo escrito nada nele. Eu vou criar um arquivo vazio aqui com vocês. No Windows é fácil. Eu clico com o botão direito, peço novo e escolho aqui qualquer arquivo. Deixa eu ver se eu formando aqui um arquivo do Word, se ele é feito vazio ou não. Vamos lá. Documento do Microsoft Word, ok. Vou chamar esse cara de vazio 2. Pronto, vazio 2. Vamos ver ele aqui. 0 bytes. Ó, esse cara está vazio. Porque ele não foi criado no método tradicional, que é o salvamento. Então, existem arquivos que podem estar vazios de verdade, existem. Existem arquivos que a gente acha que são vazios, mas não são. Não esqueçam. Cuidado para não confundir. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, a respeito do arquivos de programas. Ok, nenhum desses aqui é um arquivo de programa. Nenhum. Todos eles são arquivos de dados. Se eu der 2 cliques nesse despesas, ele abre o Excel para ser aberto. Se eu der 2 cliques nesse reclamação, ele abre o Word para ser aberto. Certo? Então, assim, eu tenho
que tomar cuidado, né, que esses aqui são todos arquivos de dados. Quando der 2 cliques, eles serão abertos por um programa. Agora deixa eu mostrar a vocês um programa, certo? Vamos lá. Vou pegar aqui no meu desktop, eu tenho um programa que eu uso sempre, que é esse aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver se eu mostro ele mais de perto. Pronto, é esse cara aqui, ó, zoommeet.exe, ou exe, como queira chamar. O Zoommeet é um programa. Na verdade, é o Zoommeet que faz esse zoom que eu acabei de fazer. Esse zoom que eu estou fazendo aqui, que eu posso ampliar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui o zoom. Aqui, ó, posso ampliar o zoom. Quem está dando esse zoom é esse programa Zoommeet aqui, tá certo? E ele é um programa. Quando eu dou 2 cliques nele, ó. Vamos sair daqui. Quando eu dou 2 cliques nesse cara, aí ele abre, ó, sozinho. Isso aqui é ele, o programa, o aplicativo, tá certo? Assim como o Word é um aplicativo. Assim como eu clico no PowerPoint, o PowerPoint é um aplicativo. Tá certo? O PowerPoint abre sozinho. Vou fechar o PowerPoint, não vou salvar aqui e vou clicar no PowerPoint. Pronto. O PowerPoint é um aplicativo. Ele abre sozinho, ele é um arquivo executável. Então você percebe, no caso do Zoommeet aqui, que o arquivo executável tem a extensão exe. Pronto. É uma das extensões normais de um arquivo executável. Tá? Então o arquivo, tranquilo. O que é um arquivo? Qualquer informação, vamos relembrar aqui, qualquer informação que foi gravada permanentemente, ou seja, que foi salva, que foi armazenada num disco permanentemente, é chamada de arquivo. Aquilo que eu ainda não salvei não é um arquivo. Então, voltando aqui, entro no Word, peço um documento em branco, isto ainda não é um arquivo. Isso aqui ainda não é um arquivo, ou seja, é apenas energia elétrica na memória RAM. Só isso, pronto. Certo? Beleza? Tranquilo? Vamos partir para o próximo conceito agora. O próximo conceito é pasta. O que é uma pasta? Uma pasta, ao contrário do que muita gente pensa. Gente, uma pasta não é uma gaveta. A gente fala bonitinho, uma pasta é uma gavetinha, onde a gente coloca arquivozinhos e tal. Não é. Uma pasta, ou também chamada de diretório pela galera raiz, pela galera das antigas, né? É uma lista de componentes. Um diretório é uma lista de componentes, ou seja, é como se fosse uma lista de convidados, uma lista do que eu tenho que comprar no supermercado, uma lista de presença dos alunos na escola. Pronto, uma lista. Então imagine só, imagine você desenhando um negócio aqui, certo? Numa folha de papel e listando assim. Quem é que está no time? Fulano, Beltrano, fulano, não sei quem, mais Trajano, e aí vai. Quem é que está no nosso time? Gente, isso aqui é um diretório. Você já ouviu a expressão diretório em diretório acadêmico? Diretório, sei lá, o DCE, o diretório do curso, o DA, o DA, o diretório acadêmico do curso tal. Então imagine, pronto. DCE é o Diretório Central de Estudantes, né? Pronto, diretório é uma lista de componentes. Tiago Pacífico falaria na aula de matemática básica que diretório é um conjunto. É um conjunto, um grupo de elementos. Pronto, certo? Alguns elementos prejudiciais, alguns não. Então, os nomes dos arquivos estão nos diretórios e não nos próprios arquivos. Quer dizer, vamos lá, é uma coisa que é interessante. Se você tem um arquivo aqui que você salvou, um arquivo do Word, certo? E aí você enxerga que o nome dele é vazio.doc, feito o meu, né? Que eu criei, vazio.docx. O mais interessante é que os dados estão aqui dentro. Os dados estão aqui dentro. Mas isso aqui não está no arquivo, isso aqui está no diretório. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou desenhar rapidamente isso para você agora, nesse momento. Okay? Vamos lá. Explicando. Deixa eu criar um novo slide vazio aqui. Pronto. Tá, vamos desenhar agora a história do diretório. Veja só. Antes, porém, porque eu preciso explicar isso para vocês, eu vou botar esse slide depois do slide de unidades. Ó, percebe esse conceito aqui. Eu vou... Todos os outros conceitos, unidades e pastas,
né, ou diretórios, eles são, vamos dizer assim, subalternos, subordinados ao conceito de arquivo. Gente, arquivo é a coisa mais importante que tem no computador. No computador, a coisa mais importante que tem não é a CPU, não é o cérebro, não é a memória RAM, não é o disco. O que tem mais importante no computador são os teus dados. Você usa computador, você usa impressora, você usa teclado, mouse, toda a informática por causa das informações. Então, os arquivos são o centro de importância filosófica, vamos dizer assim, da informática. Então, todos os outros conceitos, como unidades ou pastas, são conceitos secundários. O conceito de arquivo é o conceito superveniente, é o conceito mais importante. Os outros conceitos são secundários, certo? Vamos ver isso aqui agora? Eita, não era isso, né? Era para tirar a minha imagem. Ó, tchau. O que são unidades de disco? Unidades de disco, ou simplesmente unidades, a expressão pode ser essa, unidades ou unidades de disco. É um termo que existe só no Windows, o único sistema operacional que a gente conhece que usa a expressão unidades, certo? Mas veja só, quando você compra um computador, esse computador vem com equipamentos capazes de armazenar informação por muito tempo. Esses equipamentos são genericamente chamados de memórias permanentes ou memórias secundárias. Memórias auxiliares, né? Ou secundárias, permanentes. Essas memórias permanentes, elas servem para guardar nossas informações permanentemente. Então, quando você grava um arquivo, quando você salva um documento do Word, quando você salva uma videoaula, quando você salva, grava aí no seu computador, faz o download do PDF ou dos slides do curso aqui do Prime, certo? Então, tudo que você grava no seu computador em memórias permanentes. Quando você tira uma foto no seu celular, né? Você tira uma foto no seu celular, a foto fica gravada na memória permanente do seu celular. Então, tem memória permanente no seu celular também, senão você não conseguiria guardar nada, certo? Então, a gente chama essas memórias permanentes de unidades. Unidades. Um exemplo de memória permanente, um pendrive, tá? Você gosta de usar pendrive? Eu gosto de usar pendrive, eu acho bem prático usar um pendrive. Mas, olha, eu sou da época do disquete, né? Então, o disquete, se você é da época do disquete, o disquete, aquele negocinho lá, ele era uma memória permanente também, certo? Então, tudo isso é memória permanente. No seu computador, dentro do seu computador, existe uma grande memória permanente chamada disco rígido ou HD, certo? E o HD ele pode ser dividido em pedaços que a gente chama de partições. Então, aqui tem uma partição, aqui tem uma partição, aqui tem uma outra partição, certo? Então, um disco rígido pode ser particionado? Pode. Então, cada partição, que são as áreas separadas dos discos, são chamadas de unidades. No caso do Windows, isso aqui seria uma unidade, isso aqui seria uma outra unidade e, por fim, isso aqui seria uma terceira unidade. No Windows a gente chama de unidades essas partições. Como o pendrive teoricamente não pode ser particionado, ele seria uma unidade só. Como o disquete não pode ser particionado, ele seria uma unidade só. Pronto. Mas de todo jeito a gente chama isso aí de unidade, tá? E é justamente nas partições, ou seja, nas unidades, que a gente pode construir pastas e arquivos. Em outras palavras, as unidades são o corpo físico onde eu posso guardar arquivos e pastas. Arquivos e pastas são corpo espiritual. Arquivos e pastas são entidades espirituais, mas unidades são corpo físico. Então, essa unidade aqui é onde eu posso guardar arquivos e pastas. Posso guardar arquivos e diretórios. Essa outra unidade aqui eu também posso guardar arquivos e pastas nessa outra unidade aqui, certo? Outros sistemas operacionais, como o Linux e até o macOS da Apple, eles não têm a ideia de unidade, eles não chamam de unidade. O Windows é que chama de unidade, certo? E eu vou mostrar isso agora rapidamente para vocês, certo? Dá uma olhada aqui no que eu quero mostrar. No Windows a gente chama de unidade, ó. Eu vou abrir aqui, vou mandar abrir o meu computador, este computador. Veja só, para o Windows, isso aqui são unidades.
O Windows dá um nome engraçado, uma letra seguida do sinal de 2 pontos. Então eu tenho aqui a unidade C 2 pontos, a unidade D 2 pontos, a unidade E 2 pontos, a unidade J 2 pontos. Eu tenho aqui duas outras unidades pela rede, em que eu acesso pela rede, tá certo? Mas eu vou abrir aqui a unidade aulas, por exemplo. A unidade aulas, quando eu abro, eu tenho várias pastas. Eu vou abrir a pasta Prime, ó, Prime, tá aqui, certo? Então, abri e eu estou vendo pastas e estou vendo arquivos também. Por quê? Porque pastas e arquivos existem dentro das unidades. Isso aqui são unidades. Eu estou usando um computador aqui que usa Mac. Bora lá? Ó, o Mac. Este é meu computador aqui no Mac. Deixa eu mostrar aqui para você. Este aqui é o meu computador. Veja, ele não faz menção a unidades, ele apenas aponta para o HD inteiro. Está aqui, ó, o HD inteiro. Tem um pendrive ligado ao meu computador, que é o meu backup, tem aqui o HD inteiro e tem aqui a rede, mas não tem unidades. Então, isso aqui é graças a um sistema operacional que não entende ou não aceita a ideia de unidades. Quem dá o nome de unidades é só o Windows, então esse nome unidades pertence apenas ao Windows, ok? Bom, aqui na prática eu estou vendo com vocês. Vamos explicar a ideia do diretório, explicar a ideia das unidades para a gente ver tudo, né, de forma organizada. Primeiro, diretórios e arquivos, que ficou faltando a história dos nomes. Olha, João, a história dos nomes não ficou muito clara. Beleza, vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma unidade, um pedaço de uma unidade, tá aqui. Pronto, um disco. Aí eu salvei um arquivo chamado TCC, veja só. Ou melhor, por que não usar o exemplo que eu já tenho ali? Veja só, vamos voltar para lá. Certo? Aqui na unidade J, na pasta Prime, existe um arquivo chamado vazio.docx, está aqui. Esse cara aqui tem dados. Eu mostrei que esse aqui não tem, porque eu criei ele de uma forma não ortodoxa, né? Não convencional. Mas esse aqui eu criei de uma forma convencional, certo? Salvando um arquivo mesmo ele estando no Word vazio, mas ele tinha dados. Então esse cara tem dados, certo? Vamos usar ele como exemplo? Bora usar ele como exemplo. Aqui estão os dados do arquivo. Aqui estão os dados do arquivo. Certo? Blá, 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 mesmo que sejam poucos, blá, 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 blá. Os dados do arquivo são guardados em áreas específicas do disco. Mas o nome do arquivo não. O nome do arquivo fica aqui, ó. A gente desenha uma pasta como se fosse uma pasta, né? Mas ela é uma listagem de nomes. Então ela diz assim. Vazio.docx. Está em que endereço? Está no endereço 0#9QAF. Pronto. Então esse endereço leva até o primeiro início do arquivo. Pronto. Então perceba, é isso que eu quero que você perceba. Os dados do arquivo estão guardados num determinado local. É como se esses dados fossem o terreno. Um terreno que você tem num sítiozinho, né? Isso é o terreno. Os dados estão aqui. Você fez uma plantaçãozinha de milho, tá aqui, ó. Sua plantaçãozinha de milho tá aqui, de boa. Certo? O diretório Prime, a pasta Prime, ela contém o nome do arquivo. O nome e o endereço do arquivo, onde o arquivo está. Certo? Só que o nome do arquivo, atenção, o nome do arquivo funciona como a escritura do terreno. Ela indica quem é o terreno, né? Ela indica onde o terreno está, tudinho, e diz assim, olha, o nome, estes dados que estão aí, eles são pertencentes ao arquivo vazio.docx, tá? E é como se a pasta Prime fosse o cartório onde a escritura está guardada, o cartório onde a escritura está guardada. É basicamente isso, pensa. Os dados de um arquivo, eles são o terreno, exatamente aquilo que te é importante. Tua plantaçãozinha de milho, tua plantaçãozinha ali de macaxeira, sei lá, tá lá, pronto. É tudo que são os teus dados. Mas a indicação do nome desse arquivo fica no diretório, na pasta Prime, certo? E a pasta Prime atua como sendo o cartório que guarda todas as escrituras de tudo aquilo que está dentro dela. Certo? Só lembrando, esta é a forma como a gente enxerga a pasta Prime.
Mas a pasta Prime, na verdade, é só uma lista. A pasta Prime não é uma gaveta, ela é uma lista, uma listagem de componentes, ok? Tranquilo? Essa é a definição mais ou menos para a gente poder introduzir o quê? Para a gente poder entrar na parte de operações com arquivos e pastas. A gente vai ter que aprender como criar, como excluir. Na verdade, não é que a gente vai ter que aprender, você já sabe fazer isso. A gente vai explicar o que acontece quando você copia, quando você move, quando você apaga. A gente vai explicar tudo à luz desses conceitos que você acabou de conhecer, ok? Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre organização de arquivos, pastas e programas. Até lá.